Tem umas pesquisas sobre personalidade e risco de contaminação, mas no geral, né? Não sobre coronavírus que eu li. Eu ainda não vi nada sobre personalidade e coronavírus sendo publicado. Uhum. Mas, assim, as pessoas geralmente respondem ao risco de contaminação se tornando mais introvertidas. Ou seja, elas tendem a diminuir mesmo a distância social, né? Aliás, a diminuir não, a aumentar a distância social. Então, as interações diminuem, as pessoas têm demonstrações de afeto mais distanciadas, mais frias, digamos assim. Isso, exatamente. Elas ficam mais contidas nesse sentido de afeto que aqui na América Latina, geralmente, as pessoas são bem próximas, mas assim, em países com alto risco de contaminação, isso não é a tendência. E tem uma outra coisa que muda também, que é uma coisa que a gente chama de nível de agradabilidade, que é essa tendência das pessoas serem pró-sociais, ajudarem muito, estarem presentes, não sei o quê. Parece que isso muda também quando o risco de contaminação está muito alto. E assim, muda por um motivo muito concreto. Uma das coisas que aumenta o risco de contágio é você estar perto de outras pessoas. Principalmente quando é alguém que você não conhece. Então as pessoas também elas se tornam mais fechadas em panelinhas e elas passam a demonizar mais. Sei lá, demonizar é um termo forte, né? Mas é meio que isso. Elas passam a julgar de maneira mais hostil pessoas que não fazem parte do grupo delas. Um exemplo histórico bem interessante que eu já até falei isso numa aula uma vez, que se a gente pegar o antissemitismo, ele surge na Europa mais recentemente nesse contexto, né? Os judeus, eles são o povo meio que o estrangeiro da Europa, assim, todas as culturas consideram eles meio estrangeiros. E sempre que tem algum tipo de epidemia, tipo a peste negra, a culpa sobre a peste negra caiu sobre os judeus, que eram os estrangeiros na Europa, digamos assim. Eram as pessoas que estavam ali na Europa, mas que não eram consideradas pessoas da Europa. Então a gente meio que vê isso em escala mais micro. A gente vai ser mais. A gente vai favorecer mais pessoas do nosso próprio grupo e ser mais hostil com quem é fora.